Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o novo GNS 3. Faz um tempo, eu vou ser sincero com vocês, que eu não usava o GNS 3 e eu resolvi ver o que estava acontecendo, né? Então, como vocês sabem, o GNS 3 é uma ferramenta de simulação de redes, bastante conhecida até, já está aí há um bom tempo. E eles se profissionalizaram recentemente. No ano passado eles levantaram mais de US$ 1 milhão num processo de fundraising e conseguiram realmente estruturar a empresa. Então agora o GNS3 é uma empresa de fato, com funcionários, etc., desenvolvedores, que trabalham então para manter essa ferramenta sempre atualizada e cada vez incorporando mais funcionalidades. E eles têm feito um trabalho muito bom. Então o que eu fiz? Eu baixei a última versão do GNS3 no site deles. Então para quem não sabe, basta acessar o site do GNS3. Então deixa eu só minimizar aqui a tela do Firefox. E aí basta GNS3 Download no Google e ele vai colocar aqui para vocês a primeira opção aqui já é de fato, né, o link do GNS3 para baixar. Se vocês não tiverem logados, ele vai pedir para vocês se logarem no site, né? Então no meu caso aqui eu já tenho um login, então não preciso criar um novo. Vou fazer o meu login aqui e aí eu posso então baixar a versão que eu tiver interessado. Eles estão agora na versão 1.4.6. A última versão que eu tinha tido contato era logo depois que eles se profissionalizaram, que eles lançaram acho que a versão 1.0, alguma coisa assim, quer dizer, faz um bom tempo, né? E baixei então já essa versão, já instalei ela na minha máquina. Esse processo é relativamente direto, não tem muito segredo, basta baixar e instalar, independente se é Windows, Linux ou Mac, é só seguir as instruções e a ferramenta vai ser instalada então na máquina de vocês. Vocês também precisam baixar a máquina virtual do GNS3. Basicamente, isso é uma máquina virtual que vai rodar assim que o GNS3 inicializar, e é dentro dessa máquina virtual que o GNS3, por exemplo, vai rodar o Dynamips para emulação de roteadores Cisco, vai rodar o IOU, também uma ferramenta para emulação de roteadores e switches Cisco, vai rodar eventualmente instancializações do QEMU. Então, se vocês estão usando o QEMU, por exemplo, para virtualizar máquinas, você pode escolher para que essas instâncias do QEMU sejam ativadas dentro dessa máquina virtual do GNS3 aqui. E outras coisas também, toda a parte de elementos que são já nativos do GNS3, como os virtual PCs, os switches de camada 2, os hubs, toda essa parte também funciona a partir dessa máquina virtual aqui, tá? Então tem que baixar, né? É um formato de OVA, ou seja, um template de máquina virtual que é facilmente instalável no VMware, por exemplo. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês a minha instalação dessa OVA aqui no meu VMware. Então deixa eu abrir aqui. Então a minha máquina virtual está aqui. Tá? Eu vou só, antes de inicializar o GNS3, eu vou só dar um boot aqui na máquina, antes de bootar a máquina, inclusive. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Né? Então, se vocês importarem essa OVA para dentro da configuração do VMware de vocês, ela já vai subir, como é um template, ela já vai subir configurada dessa forma aqui. Tá? A parte dos adaptadores de rede, lógico que vocês vão ter que especificar aonde que eles vão se conectar. Esses adaptadores virtuais aqui, eles têm que ser conectados em algum lugar, certo? No meu caso aqui, eu tenho, né, uma VMNet 19, no caso, e ela está configurada para NAT e para DHCP. Então, se eu, por exemplo, crio uma máquina virtual e associo um adaptador de rede a essa VMNet aqui, automaticamente essa máquina virtual vai conseguir acessar a internet, porque está com o NAT ativado, e vai receber um endereço IP se eu configurar a interface dessa máquina virtual como DHCP. Tá? Só para mostrar aqui rapidamente a configuração dessa VMNet 19. Então, ela está aqui, ó. Cadê? Essa. Tá? Eu só mudei o nome dela, mas é a VMNet 19, como vocês podem ver ali. Aí, se vocês entrarem na configuração dela,
é uma interface de rede como outra qualquer, apesar de ser virtual, né? O Windows reconhece ela como uma interface de rede e ela tem a configuração de IP, etc. Então no meu caso aqui, esse é o endereço de rede que eu configurei para ela, né? Então está na rede 56.0. E é isso, basicamente é isso, tá? Só para vocês saberem. Tá bom? E aí, como que faz a configuração do NAT, DHCP, etc. no VMware? No VMware, se vocês vierem aqui, ó, eu estou rodando o Workstation, mas no Player também tem essas opções, né? Então, se vocês vierem aqui no Edit, tem ali Virtual Network Editor, clica ali. Ele vai abrir para vocês o editor de rede virtual do VMware, onde vocês podem criar essas VMNets do jeito que vocês preferirem. Então, no meu caso aqui, eu tenho essas VMNets criadas. A 19 aparece aqui para mim, deixa eu só ativar a parte de edição, senão eu não consigo mostrar para vocês. Mas então, voltando aqui, eu tenho a VMNet 19, ela está configurada com NAT, tá? E ela está configurada com DHCP, tá vendo? Então aqui a configuração do NAT, vocês têm como também mudar essas configurações, clicando aqui, ele vai mostrar para vocês algumas opções configuráveis, tá? Esse é o gateway que vai ser usado para qualquer máquina virtual que pegar endereço IP via DHCP, vai apontar para esse gateway para poder eventualmente sair para a internet, alguma coisa assim, tá? E aqui vocês têm a configuração do DHCP, então é uma opção, você pode ou não usar o DHCP, eu optei por usar, tá? Para essa VMNet, e ele faz então uma emulação de um DHCP, um servidor DHCP, que na verdade é gerado pelo próprio VMware Workstation no caso. Tá? Então vocês têm aqui os endereços IPs, o range, né, que vai ser distribuído, tem o list time, etc, que pode ser configurado também. E é isso. Tá? Então vocês podem criar quantas VMNets vocês quiserem, né? Basta clicar em Add Network aqui, vocês vão criando mais, e é assim que a gente vai então integrando as máquinas virtuais e fazendo elas se conversarem, né? Para quem não sabe, é assim que funciona. Tá bom, então deixa eu só dar um boot aqui na máquina virtual do GNS3, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então essa é a nova VM do GNS3 e novamente eles fizeram um excelente trabalho, tá? Então tem que esperar ela dar o boot. Ela, como vocês podem ver, eles fizeram um trabalho legal nessa parte gráfica, tal, não sei o que, muita perfumaria. No meu caso, como eu já pré-configurei isso, ele está dando já que a interface Ethernet 0, né, já está com o endereço IP configurado, tá vendo? E ele fala, como falava nas versões anteriores, como que você vai fazer o upload de imagens, etc, nessa máquina virtual. Se por acaso aparecer uma mensagem para vocês falando que a interface está sem endereço IP, vocês vão dar OK na mensagem. E aí ele vai carregar esse menuzinho, tá vendo? Vocês podem navegar, né? Então, aqui tem, por exemplo, a parte de configuração de rede da máquina virtual. Não é nada demais. Clicando aqui, ele vai abrir, na verdade, o arquivo, né, de configuração de rede do Linux. E ele vai rebootar assim que você terminar de configurar. Então, arquivo texto, você vem aqui e configura. No meu caso, apesar da VMNet estar com o DHCP ativado, eu optei por configurar estático, assim eu tenho sempre o mesmo endereço IP para essa máquina, já que a configuração DHCP do VMware ela não permite, né, que eu fixe o endereço IP via MAC address, alguma coisa do gênero. Então eu preferi fazer estático mesmo, que eu não quero esse endereço mudando. Então a Ethernet 0 está configurado dessa forma, né, então de forma estática, apontando, né, para o gateway, como vocês podem ver aqui, ele está apontando para aquele gateway do NAT que eu mostrei para vocês, que é final 2, para eu poder sair para a internet. Por que é importante sair para a internet? Porque essa máquina virtual eventualmente vai precisar ser atualizada. Sempre que o GNS3 lança uma versão nova, tem que atualizar essa máquina virtual também. Tá? Então é interessante que essa máquina se conecte com a internet. Ok? É a única interface que eu estou usando. Podem reparar que as outras estão... Ai, desculpem. As outras estão... a ETH1, por exemplo, está com DHCP, mas eu não tenho nada conectado a ela, então não vou precisar também. Tá? Por isso que eu deixei dessa forma. Eu só preciso que essa máquina virtual seja vista pelo GNS3. Para mim, uma interface é o suficiente para que isso aconteça. Óbvio, se vocês forem fazer cenários mais elaborados, eventualmente vocês podem precisar de mais interfaces aí. E aí é só ir configurar a máquina virtual para que essas interfaces sejam ativadas. Tá? Então deixa eu sair daqui. Ele vai rebootar. Mas na verdade eu não vou nem querer que ele reboote. Eu vou já dar um stop aqui. Vou dar um shutdown nele. Porque eu não preciso dessa máquina ligada. E vou fechar o VMware. Tá? E vou fechar aqui também a janelinha de download
do nosso GNS3. Então, deixa eu abrir aqui o GNS3. O GNS3 então vai inicializar. Vocês podem perceber que ele já boota automaticamente a máquina virtual. Ele não fazia isso antes, isso para mim pelo menos foi uma novidade isso. Pronto, e agora ele vai tentar se conectar a ela. Está conectado. Então agora o nosso GNS3 ele está com a máquina virtual já rodando e está também subiu. Né? Então ele vai pedir aqui aquele diálogo inicial de projeto, etc. Eu vou dar um cancel aqui para mostrar para vocês algumas configurações. Então a parte de configurações do novo GNS, ela mudou um pouco também. Uma coisa que logo na aba inicial aqui de General Preferences que vocês podem ver, agora aparece aqui também o caminho, né, para você colocar os seus símbolos. Aqui são os ícones que você eventualmente quer usar para criar os seus diagramas. Então, antes era muito difícil fazer isso no GNS3, tinha que editar arquivos, etc. Eles criaram uma forma bastante direta agora de você criar os seus ícones. Não precisa ser em formato vetorial, como era antigamente, né, SVG. Agora ele funciona com GIF, JPEG também, apesar do SVG ser bom porque ele não perde qualidade quando você amplia, por exemplo, alguma coisa assim, né? Enquanto que GIF ele vai perdendo resolução conforme você amplia, imprime, etc. Tá? Mas enfim, se vocês não querem trabalhar com formato vetorial, vocês podem simplesmente usar PNG, GIF, JPEG, etc. Tá? Então esse aqui é o meu diretório, né, que eu estou usando. Que mais que tem aqui? Nessa parte inicial não tem muito mais para vocês mexerem, tá? Não tem muito o que fazer. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, a parte de símbolos depois. Parte de servidor, essa é a parte importante. Enable Local Server, isso tem que estar checado, né? E aí vocês vão apontar os caminhos, né, para os executáveis. Isso já vem pré-populado, vocês não precisam mudar normalmente, tá? O que é importante aqui nessa parte é isso aqui, ó, o host binding. Esse é um endereço IP que vai a rede vai enxergar o seu GNS3 através desse endereço IP. Vai ser a comunicação, na verdade, de rede do GNS3 com qualquer outra coisa, inclusive com a máquina virtual. Então vocês têm que ter certeza, tá, que o binding aqui está em um endereço IP que faça sentido dentro da sua topologia, da sua rede que você criou. Vou dar um exemplo. Se eu deixar, por exemplo, isso daqui é tudo endereço IP que eu tenho configurado nas minhas interfaces, né? Então tudo isso aqui hoje eu tenho no meu laptop, porque eu tenho muita interface virtual de laboratórios, etc. Então elas têm endereço IPv6, endereço IPv4, tem loopback, tem um monte de coisa aqui. Enfim, a interface que eu escolhi para fazer o binding é aquela que está na mesma rede que a máquina virtual que eu acabei de configurar. Se vocês lembraram, a máquina virtual está configurada com 101, o endereço dela final, né? Mas é essa rede 56. Então eu estou usando a 56.1, que é nada menos do que o endereço de rede. Deixa eu só mostrar novamente aqui para vocês. O endereço de rede da VMNet 19, lembram? Então a VMNet 19 está aqui, lembram? Essa aqui é a 19. Se eu entrar em Properties dela, vai ter lá o 56.1 na parte IP. Está aqui, ó. Tá? Então eu estou apontando o meu GNS3 para esse endereço aqui, da VMNet 19. Então, se vocês fizerem o apontamento errado aqui, vai dar pau. Vocês não vão conseguir fazer os seus cenários funcionarem de acordo. Isso daí já vem desde as versões anteriores do GNS3, não tem nada de novo aqui. Tá bom? Local GNS3 VM. Aqui vocês normalmente vão deixar isso checado também. Tá? A não ser que vocês vão usar somente servidores remotos, que é uma opção agora também. Mas no meu caso aqui eu vou usar a VM que está rodando no meu laptop mesmo, no VMware. Então, o que eu faço aqui? Enable o software de virtualização que você está usando, que você prefere. No meu caso, eu prefiro o VMware. Você pode usar o VirtualBox, apesar de não ser tão estável quanto o VMware para rodar junto com o GNS3. Então, recomendado é o VMware. Novamente, vocês podem baixar o player de graça, não precisa pagar. A VMware disponibiliza isso para vocês. Tá? Uma vez que vocês coloquem aqui qual é o software de virtualização que vocês vão usar, o próprio GNS3 já busca todas as máquinas virtuais que aquele software tem já pré-configuradas nele. Isso daí são as máquinas que você criou antes. Elas todas vão aparecer listadas nesse menu. No nosso caso, a gente tem que apontar para a máquina correta, que é a GNS3 VM. Tá bom? As outras máquinas que você tem, eventualmente você vai poder usar para os laboratórios. Eu vou mostrar depois como. Tá?
Essa opção aqui, Start VM in Headless Mode, é nova. Essa é a opção que permite, assim que você starta o GNS3, ele já começa a rodar a máquina virtual em background sem ter que subir o VMware. Né? Então isso é bem legal, porque dá uma certa transparência aí para o software em si. Antes você tinha que primeiro abrir o VMware, inicializar a máquina, esperar a máquina bootar, e só então você voltava para o GNS3 e inicializava ele. Não precisa mais disso. O GNS3 agora, ele cuida de toda a operação. Né? Então ficou bem mais legal. Eu gostei bastante disso. Tá bom? Remote Servers, essa aqui é uma opção que você tem se você tem servidores remotos rodando. Então vamos supor que você tem um outro PC que está rodando, por exemplo, você tem uma máquina Linux que você dedicou ela para rodar o GNS3 VM. Na verdade, aí nem seria VM, né? Você pode rodar o Linux, né, com todo o software do GNS3 já nativo nele. Tem uma forma de fazer isso, que não é escopo dessa discussão. E você pode apontar então para esse servidor. A vantagem disso é que você vai ter muito mais memória e processamento para criar muito mais máquinas dentro desse elemento. Né? Por exemplo, no meu caso aqui, eu estou rodando um VMware no meu próprio notebook. Obviamente tem limitação de memória e CPU nele. Então, se você começar, por exemplo, a querer ativar muitas máquinas virtuais dentro dessa máquina virtual, né, você pode fazer esse nesting. Eventualmente vai chegar uma hora que o GNS3 ou vai parar, ou a própria máquina virtual vai avisar falando, olha, não tenho mais memória RAM, por exemplo, para subir máquinas adicionais, instâncias adicionais. Então, se você tiver mais aqui, você pode colocar vários, inclusive, servidores remotos. E agora tem essa opção legal também, que é Load Balancing, que faz com que o GNS3 ele automaticamente identifique se mais de um servidor está disponível, e aí ele vai subir uma instância em um servidor, outra instância em outro, e vai fazer o balanceamento de RAM, por exemplo, memória RAM, ou round robin, depende de como você quiser montar isso. Né? Então você consegue ter um ambiente bastante robusto se você virtualizar isso, separar isso em várias instâncias do GNS3 VM rodando em outros lugares. Tá bom? Isso é legal. O que mais que a gente tem aqui? VPCS, isso daqui é igual ao que já tinha, né, nas versões anteriores, né, então não tem muita diferença aqui. Tá? Você pode optar por rodar na máquina local sua, no seu próprio laptop, ou na máquina virtualizada que está rodando no VMware. No meu caso, eu vou deixar para rodar no VMware. Dynamips, mesma coisa. Né? Aqui você vai subir então as instâncias dos seus roteadores Cisco. Né? Então aqui são iOS Cisco, os binários mesmo das imagens que o GNS3 permite que você use. Eu estou aqui com uma só do 7200, versão 15, que é a mais recente, que para mim é mais do que suficiente para qualquer lab que eu vá fazer. IOU, essa daqui também é uma ferramenta Cisco, né? Então tem roteadores Layer 3 e switches Layer 2 que você pode usar também nos seus laboratórios. Tem que fazer toda a importação dos binários, etc, para fazer isso funcionar. Isso também não é novo, já vem de versões anteriores do GNS3. Essa integração não mudou muito nesse sentido. Tá? O que mudou um pouco mais também são agora as máquinas virtuais. Agora ele deixa claro as opções de QEMU, VirtualBox e VMware. E você pode ter várias máquinas em cada uma dessas plataformas de virtualização. Então, o QEMU, por exemplo, se eu quiser, o QEMU é muito bom para MikroTik. Né? Eu vou dar um exemplo, vou criar um MikroTik aqui então. Então, new, eu vou falar que eu quero, né, rodar isso daí dentro da VM. Você pode escolher para rodar no seu laptop ou no seu PC. Mas dependendo do tipo de máquina que você vai montar, se ela vai exigir muita memória RAM, muito disco, rodar ela dentro da VM vai deixar tudo muito lento. Né? Então pensa nisso também, é uma opção que você tem. No caso do MikroTik é tranquilo, ele não... Tem aqui as opções já pré-definidas do tipo de máquina virtual. Né? Então no meu caso, MikroTik não tem pré-definida, vou deixar default mesmo. Vou dar um nome aqui, sei lá, MikroTik Outerboard, por exemplo. E vou deixar a memória de 256. Vou mudar aqui para x8664, que faz mais sentido por causa da plataforma que eu estou rodando. E vou subir uma imagem nova. Né? Então, acho que eu tenho uma imagem MikroTik aqui. Tá? Então, não é a mais recente, mas enfim, só para essa demonstração vale. Ele está jogando, então, está subindo essa imagem para dentro da máquina virtual que está rodando no VMware. Vai deixar ela lá. Esses barulhos de passarinho, tá? Tem aqui.
E aí eu criei então a minha máquina virtual aqui. Eu posso usar ela quantas vezes eu quiser dentro dos cenários que eu preferir. Vocês podem criar uma máquina de VirtualBox. Eu não uso VirtualBox, eu não gosto. Prefiro usar VMware. Tá? E aqui eu vou criar uma máquina VMware aqui. Então eu vou criar uma com iOS XR. Isso daí é legal porque até para mostrar para vocês como que a gente configura o iOS XR. Tá? Eu já criei uma máquina virtual iOS XR, já está rodando dentro do meu VMware. Depois eu vou abrir o VMware e mostrar como que vocês fazem para ativar essa máquina virtual. Tá? Então já tenho ela aqui. Isso daqui é uma opção experimental que você tem, que economiza recurso, né? Em vez de ficar subindo várias instâncias da VM no seu VMware, ele tenta otimizar o uso de recursos para instancializar isso de uma forma mais inteligente. Tá? Então, assim, quando eles colocam como experimental, basicamente significa que a chance de dar um crash aí é grande. Né? Eu fiz alguns testes e funcionou bem, mas enfim, pode ser que você não prefira usar isso. Tá? Então aí está o meu iOS XR, minha máquina virtual. E agora eu tenho então tudo que eu preciso para começar a brincar e montar os meus cenários. Tá? Vou aproveitar para mostrar para vocês então a opção dos symbols, né, antes de começar. Então aqui no symbols, né, esse aqui é aquele meu diretório, lembra? Lá na configuração, onde você vai jogar os seus arquivos gráficos, né, para você poder usar. Então eu criei um aqui, ó, do MikroTik. Tá? Pode ver que é um PNG. Ó. Isso aqui eu baixei da internet. Procurei lá, MikroTik Icon. E peguei o primeiro que tinha lá e só mudei o tamanho dele. Né? Baixei para 96 pixels para ficar de tamanho bom dentro da tela do GNS3. Tá? Então, tá aqui, joguei dentro da minha pasta Symbols aqui. Tá? Então, agora voltando aqui para o GNS3, se eu pegar agora o nosso amigo iOS XR, não, cadê o... Aqui, MikroTik, Router Board, ó, antes de jogar ele para cá, ó, tá vendo que ele aparece aqui, né? Isso aqui é uma máquina virtual, QEMU no caso. Eu quero mudar o ícone dela. Né? Eu não gostei desse ícone aqui, não diz nada para mim. Então, clica com o botão direito, clica em Configure Template aqui. E aí vocês têm o caminho, tá vendo? Para a imagem, tá? Esse é um jeito de fazer. Né? Já aponta direto aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, o meu Big IP já aparece aqui, que é um SVG. Mas o MikroTik vai aparecer aqui embaixo também. Aqui, ó. Tá? Dou OK. Ele já buscou a imagem, tá vendo? Ele pega o path direitinho aqui, dá OK. E aí ele já mudou aqui, ó. Tá? Ele fica aparecendo meio espremido aqui na tela, mas se você pegar ele e colocar aqui, ele fica bonitinho, tá vendo? Tá, então esse aqui é o meu MikroTik e eu vou interligar então o MikroTik com o iOS XR. Ele tá falando que não consegue se conectar. Pronto, agora foi. A primeira tentativa deu errado. E a segunda deu certo, tá? Mesma coisa aqui, tá? Você vê, isso aqui é um roteador, na verdade, né? A Cisco disponibiliza essa imagem do iOS XR virtual de graça, mas na verdade é um roteador, né? Então aqui, deixa eu só ver como que tá a configuração dele. Eu vou colocar mais um adaptador de rede aqui, dá um apply. Todas essas mudanças, tanto no MikroTik quanto no Cisco, tem que ser feitas, né, número de interfaces, etc., antes de você dar o boot na máquina. Porque se você der o boot na máquina, tá, depois, e tentar mudar alguma coisa, ele vai falar que você primeiro tem que dar um shutdown nela. Tá? Então eu coloquei mais uma interface aqui no MikroTik também. E em cima disso eu vou colocar um iOS, um IOU aqui da Cisco também. Mas deixa eu pegar aqui. Já está com 2. Então tá bom. Então vamos fazer só, deixa eu mudar o símbolo desse carinha aqui, porque eu não gostei desse. Aqui vocês podem mudar por aqui também, tá vendo? Ó, change symbol. E aí eu vou pegar um símbolo de roteador, que faz mais sentido, né? Tá? Então tem um IOU, tem um Cisco e tem um MikroTik. Tem uma sacadinha aqui, pessoal, do MikroTik, que é o seguinte. O MikroTik você normalmente configura ele, apesar de dar para configurar ele por console, você normalmente vai usar o Inbox para configurar ele, né, que é a ferramenta de conexão gráfica do MikroTik. Então, como que se faz isso? Normalmente, né, o Discovery do MikroTik precisa
você precisa ter uma conexão pelo menos em camada 2, né, entre o lugar onde o inbox vai rodar e o microtik em si. Então uma forma de você conseguir isso é pegar um switch interno aqui do GNS3. Tá, então esse aqui é um switch interno, não é um switch emulado, é um switch que roda dentro do GNS3 mesmo. E aí a gente vai fazer um bridge desse cara com o meu notebook aqui, que é onde eu vou rodar o inbox. Esse aqui é meu notebook, eu vou mudar então o símbolo dele para um PC. Faz mais sentido, né, do que uma nuvem, concorda? Cadê o PC aqui? Tem um desenho de PC mais aqui, pronto. Aí vou mudar o nome dele para PC. Ficar tudo bonitinho aqui. E aí eu tenho que configurar ele. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou apontar ele para a minha interface loopback que eu tenho configurada no meu PC, tá bom? Então o ideal é usar loopback, tá, pessoal? Vocês não sabem como criar uma loopback, eu ensino rapidinho aqui, ó. Clica com o botão direito do mouse no PC, Manage. E aí ele vai mostrar para vocês como que está a configuração do PC. Você vai aqui, ó, em Device Manager, clica. E aí vocês vão clicar com o botão direito no nome do PC de vocês e colocar Add Legacy Hardware. Dá Next aqui, coloca manualmente que você vai instalar e coloca interface de rede. Está em algum lugar aqui, não sei aonde. Network Adapters, Next. Ele vai popular uma lista aqui, escolhe Microsoft, escolhe Microsoft Loopback Adapter. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse mesmo, é o único que tem. Aí clica Next. Ele vai instalar essa interface nova, tá? Depois que você instalar essa interface nova, fecha, pode fechar aqui. Deixa eu voltar o meu íconezinho para o lugar dele. Abre a sua configuração de rede e ela vai aparecer aqui, tá? Então é essa daqui, tá vendo? Que ele está identifying. Então eu já tinha uma, que ela está em algum lugar por aqui também, aqui, ó. Essa aqui é a minha interface loopback. E aí vocês podem configurar a interface loopback do jeito que vocês quiserem, tá? É uma interface como outra qualquer, apesar de ser virtual. Clica e você pode dar IP para ela, etc. Enfim, eu estou apontando então para essa loopback aqui, tá? Vocês podem dar um outro nome para ela, deixa eu chamar de loopback 2. Enfim, deixa eu desativar ela porque eu não vou usar ela agora, tá? Beleza, então voltando aqui para o GNS3, era para... Tá, então eu apontei então a loopback aqui nesse meu PC que é uma nuvem, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar os cabos agora. Então, ó, vou conectar a loopback no switch virtual que está aqui, vou colocar na porta 8. Vou conectar o microtik no switch também, vou colocar na porta 1. E o único que precisa ir conectado nesse switchzinho é o microtik, tá? Pelo menos é só para a gente conseguir fazer o inbox enxergar ele. Aí que mais? Vou conectar o Cisco, o iOS XR no microtik também. Ele não deixou conectar porque... Não. Ele está dando algum erro aqui no iOS XR. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar ele. Deixa eu deletar esse cara. Eu vou criar uma outra máquina. Em vez de usar esse que já está dentro do VMware, eu vou criar um outro no QEMU. Que não é uma boa ideia, tá? Porque o QEMU, para rodar o XR... Deixa eu tentar rodar a instância no meu computador para ver se melhora. Tá no OS X, que não é o meu caso. Então eu vou colocar aqui o iOS XR. Você está vendo que já tem uma template do QEMU para ele, tá? E aí a biblioteca eu vou colocar... Eu posso deixar essa aqui mesmo. Vocês veem que o iOS XR ele precisa de bastante memória, tá? 3 GB de RAM. E aí eu vou colocar aqui o arquivo. Aqui, tá? Vou pegar esse cara aqui. Vocês estão vendo que ele pede o arquivo VMDK, né? Que é o disco. Isso daqui é baixado no
no site da Cisco, tá? De graça. Então vocês têm que só ter o CCO lá da Cisco, né? O cadastro da Cisco, e vocês então vão conseguir baixar facilmente a última versão aí do disco. Mas eu posso disponibilizar isso para vocês depois, tá? Essa é a última versão do iOS XR, versão 6. Finish. E agora eu tenho aqui então um novo QEMU. Eu não sei o que vai acontecer porque eu coloquei para rodar nativo na minha máquina em vez de rodar na VM, mas nunca testei, vamos ver. Então é esse cara aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Criou. Vamos ver. Ele está com 16 interfaces de rede. Deixa, não vou mexer aqui. Vamos ver. Vou ligar a 0. Na 0 do I/O, agora foi. Eu não sei porque que estava dando esse erro. Novamente, né, o GNS 3 desde as primeiras versões, às vezes ele dá umas encrespadas aí e sim, as informações que ele te passa também não são suficientes para você saber o que deu errado, né? Então vamos inicializar as máquinas. Então a iOS XR subiu aqui, todas elas subiram, posso ver todas verdes aqui, né? O próprio MikroTik, se eu for na console dele, eu consigo ver o MikroTik bootando em linha de comando. O mesmo vai para o iOS XR, né? Eu consigo ver ele bootando, tá vendo? E o mesmo vai para o IOU também. Então estão com 3 consoles abertas aqui agora. A IOU já foi, tá vendo? Tá, então já estou com o IOU de pé. Vamos ver, o iOS XR está subindo. Ele vai dar alguns erros, tá, desse tipo aqui, não se preocupem, isso é normal. Deixa ele subir, ele vai levar o tempo dele. Leva um tempo se você tiver com uma máquina com pouca memória, etc. Tá? O MikroTik já subiu, né? Então vocês conseguem acessar o MikroTik, tá vendo? A linha de comando dele tá ok. Só que você não vai configurar o MikroTik via linha de comando normalmente, né? Você vai usar, como eu falei antes, o nosso amigo Winbox. Bom, eu vou, agora que está tudo conectado aqui no nosso diagrama, eu vou abrir o Winbox agora e vou ver se ele consegue enxergar então o MikroTik. Então deixa eu abrir aqui o nosso Winbox. Tá aqui, ó, já reconheceu, tá vendo? Esse aqui é o nosso MikroTik. Na dúvida, eu posso abrir ele e olhar o MAC address associado nele. Tá vendo? C47B aqui, ó. AB-C47B. Se eu voltar aqui, ó, AB-C47B, eu sei então que esse é o meu MikroTik, tá? Eu vou colocar Connect aqui. E pronto, estou com o Inbox então conectado ao meu MikroTik. Deixa eu só fechar isso daqui que eu não vou precisar desse aberto. Então o que eu vou fazer agora? Deixa eu voltar aqui para o GNS 3. Eu vou colocar uns IPs aqui que a gente vai usar. E deixa eu então... Vamos ver... Vou colocar aqui, ó, 1.1.1.1. Vai ser esse o endereço IP no iOS XR. Vou colocar .2 aqui. Essa então vai ser o endereço IP na interface do IOU. Então aqui eu vou ter o XR e V se comunicando com o IOU por essa rede aqui. Vou configurar mais uma rede para fazer o IOU falar com o MikroTik. Então 2222 vai ser a interface do IOU e 2221 vai ser a interface do nosso MikroTik. Essa daqui eu não preciso colocar endereço IP porque, novamente, a única razão de eu ter conectado o MikroTik no switch é para que o meu PC consiga enxergar o MikroTik e assim o Inbox consiga então fazer a descoberta, o discovery dele, para que eu consiga fazer a conexão e configurá-lo usando a interface gráfica, tá bom? Então vamos lá. No meu router board não, no router OS aqui no MikroTik, eu tenho então eu estou usando a interface Ethernet 1 nele, certo? Bom, eu reconectei as interfaces aqui no
no RouterOS, no MikroTik. Fiz a reconexão delas, tá? Então eu dei um shut no MikroTik, tirei esse interface, esse cabo daqui, tirei esse cabo daqui, reconectei os dois. Voltei aqui pro meu Winbox e agora eu vejo o Rzinho de running, quer dizer que agora a interface está ativa. Eu só vou ter que reconfigurar o IP porque nesse processo ele se perdeu. Então na interface Ethernet 2 e agora vamos ver se funciona. Pronto. Então agora eu estou com o meu IOU falando com o MikroTik, né? E agora eu vou fazer a conexão do meu IOU com o iOS XR. Então vamos lá. No XR a interface que eu estou usando é a 0. Tá? Então iOS XR aqui. Tá, aqui ele tá o diálogo de ativação inicial do XR, assim que você instala ele, né, que você ativa a primeira vez, ele vai pedir isso para você, né? Então, cria um usuário que você queira aqui com uma senha, tá? E aí você vai poder usar então isso daí para acessar o equipamento depois, ou você usa Cisco, o Cisco também funciona. Tá? Então, por exemplo, ó, Cisco, tá? Eu tenho acesso aí. Bom, acabou de carregar aqui o XR. Eu vou então agora entrar na interface e fazer a configuração novamente, porque esperto que sou, não salvei. Então, IP address 1.1.1.255 no chat commit. Então isso daí vai ser o suficiente para subir a interface. E aí eu posso então agora fazer o meu ping 1.1.1. Agora foi. Então agora eu estou conseguindo, só voltando aqui no nosso diagrama. Esse iOS XR está enxergando o roteador IOU, que por sua vez está enxergando o MikroTik. E nesse tempo, enquanto estava subindo o XR, eu ativei o SPF entre o IOU e o MikroTik. Por isso que vocês viram aquele neighbor subindo aqui no IOU. Né? Então, vocês estão vendo que a adjacência subiu e o neighbor, né, aparece como 2.2.2.1, que é o endereço do MikroTik. Se vocês vierem aqui, vocês vão lembrar disso, certo? Então, eu estou com o SPF rodando, já subi bonitinho. Vou estabelecer o SPF entre os dois aqui agora também. Só para vocês verem, né, que assim que eu estabelecer o SPF aqui, eu vou passar a enxergar então a rede 2222, a rede 2.0, se vocês quiserem, né, no XR. Tá? Então, vamos configurar o SPF aqui no IOU. Eu configurei, tá faltando uma aqui. Vamos lá. Eu acho que eu usei um, espero que seja isso. Então 1. Tudo na área 0 mesmo. Então incluí agora a interface aqui que está conectado no XR. E aqui no XR eu também vou fazer a configuração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Router ID eu tenho que também especificar. Então vou colocar 1.1.1.1 como Router ID dele. Aqui agora, se me lembro bem, acho que eu tenho que especificar a área. E dentro da área eu especifico quais interfaces eu quero anunciar. Então, só voltando aqui para nossa, seria essa daqui. Então eu vou colocar essa interface aqui dentro da área 0. E é isso, não tem mais nada. Agora deve subir já o neighbor. Lógico, tem o commit. Sem commit, XR não faz nada. Agora deve subir o neighbor. Então, aplicado, ó, subiu o neighbor já. Consegui ver aqui, ó, tá vendo? Tá, então já estou com o neighbor do XR aqui. Isso quer dizer que no XR, se eu for verificar a tabela de roteamento, eu vou conseguir ver a rede 2 trazida via o SPF, né? Ou seja, eu consigo pingar o MikroTik agora daqui.
né? Então do XR agora eu consigo pingar o MikroTik, porque eu estou enxergando agora a rede 2 trazida via OSPF no IOU, né? Então aqui no XR eu vou pingar 2.2.2.1 e deveria ser um sucesso, e foi. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar, um cenáriozinho bem simples, deu algum trabalho, como vocês puderam ver, mas se vocês forem considerar todas as variáveis envolvidas, mesmo num cenário simples desse, até que não foi tanto problema assim. Depois que você vai pegando o jeito, a coisa vai se ajeitando. Então, só para recapitular, eu estou com o iOS XR rodando num QEMU local da máquina, né? Ou seja, não está rodando na VM do VMware. Eu estou com um IOU rodando na VM do VMware do GNS3, tá? E eu estou com um RouterOS aqui, um MikroTik RouterOS rodando, onde que esse cara está rodando mesmo? No QEMU, na VM, é isso, né? Então esse daqui está rodando no QEMU que está sendo gerenciado pela VM do GNS3, e esse carinha aqui, ele está rodando por fora. E é isso. Bom, vocês puderam ver então que aqui a gente tem bastante coisa nova, bastante coisa legal, né? Dá para criar cenários bastante interessantes. O GNS3 ele evoluiu bastante, como eu mencionei, e enfim, uma ferramenta para vocês terem, para vocês usarem e aproveitarem bastante, porque a cada upgrade deles fica mais interessante, mais fácil de usar e com mais recursos. Tá? Eu gostei bastante dessa versão nova. É lógico, né, pessoal, para rodar um cenário complexo com um monte de máquinas virtualizadas, etc., vai usar bastante recurso do seu laptop, do seu servidor que seja. Vai usar bastante coisa. Mas você sempre pode montar cenários complexos sem precisar virtualizar tudo, né? Por exemplo, o IOU é uma boa opção. Você consegue montar cenários com 10, 15 roteadores, switches, etc., sem usar uma quantidade absurda de recursos na VM do GNS3. Enfim, aqui, lógico, o XR usa recursos, pelo menos 3 GB de RAM necessário, né, e demora para botar, é uma máquina um pouco mais complexa, mas vale para vocês treinarem, principalmente se for praticar para certificação, comandos, etc., porque é diferente, como vocês viram no SPF, né, o comando não é igual o que você tem no iOS normal, enfim, vale para vocês conhecerem. Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui então, e até a próxima. Um abraço, até mais.